Paz do Senhor, queridos! Tudo bem com vocês? Vocês têm acompanhado os vídeos? Deixe seu like desde já, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários algumas sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Tudo bem? Meu nome é Lucila, se você não me conhece, meu nome é Lucila Alves, tá bom? E eu estou aqui para falar de Deus para você, falar de Jesus para você, tudo bem? Vamos ouvir a palavra do Senhor hoje. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios com o intuito de resolver problemas que haviam surgido naquela igreja em Corinto, que estava recém-fundada, né? Ainda no começo. Por que recém-fundada? Porque em Corinto não tinha igreja que servia a Deus. Serviam a deuses e deusas, existiam templos, entendeu? Então, naquela sociedade, naquele tempo, ainda não existia Deus naquele lugar. E aí vieram muitos povos judeus também, que foram também morar em Corinto. E aí Paulo, ele estava falando exatamente a essas pessoas que estavam ali, que estavam querendo servir a Deus, que ele estava dizendo, exortando aquelas pessoas naquele momento. E ele disse: ei, para o povo aí fora, parece um delírio servir a Cristo, a quem foi crucificado. Mas para vocês não podem ser isso, porque Deus, ele na loucura dele, ele escolheu vocês. E por que Paulo estava dizendo isso aos coríntios naquele tempo? Porque naquele tempo, os coríntios, eles eram vistos pelo mundo, tá? Segundo a sabedoria do mundo, como pessoas que não eram inteligentes, que não eram influentes, que não eram ricas. Então, para Deus ter escolhido eles, gente, como é que Deus escolhe um povo desse jeito? Entendeu? Eles achavam que não tinham capacidade para ser escolhidos por Deus. Eles não foram desprezados. Deus os chamou. E é sobre o chamado de Deus que eu quero falar com você. O chamado de Deus não se baseia no status da humanidade, não se baseia no status do mundo. Tanto é que ele diz no começo do texto: eu poderia ter chamado pessoas muito sábias, poderia ter chamado pessoas poderosas, mas eu chamei e escolhi vocês. Então, o chamado de Deus não pode ser baseado na sabedoria do mundo, tem que ser baseado na sabedoria de Deus. E é exatamente esse contexto que Paulo escreve essa carta, esse capítulo, e eu acho que o 2 também. Fala sobre essa questão da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E ele confronta isso para os coríntios naquele lugar. Porque ele diz assim: a sabedoria do mundo parece loucura aos olhos das pessoas, da razão humana, aos olhos aos olhos da razão humana. Por quê? Porque as pessoas, é muito difícil acreditar em um Jesus que foi crucificado, que para eles acabou, morreu, venceu, foi vencido, aliás. Não venceu, foi vencido. Então eles acham isso uma loucura, uma idiotice, entendeu? Só que ele estava dizendo justamente isso. Ei, não é loucura, porque Deus escolheu justamente as loucuras. Deus não vai com esse mundo, ele vai contra esse mundo. E é o que nós devemos fazer. Quando Deus, ele chama cada um de nós, ele tem um propósito para nós, para as nossas vidas. E para os coríntios não foi diferente. Eles, aos olhos do mundo, eles não tinham valor algum, eles eram de baixas classes sociais, eles não seriam capacitados, não seriam chamados para nada. Mas Deus os chamou, Deus os escolheu. O chamado de Deus é uma loucura mesmo, sabe? É exatamente a convocação oficial de Deus para nós estarmos em um relacionamento superior, assim, sabe? Ao que nós temos. É um relacionamento pessoal com Deus muito maior do que o que nós temos, sabe? O chamado é exatamente isso, e vem da graça de Deus, não pode ser justificado ou falado, explicado por alguma coisa do mundo. Vem da graça e acabou-se, sabe? Deus, ele chama cada um de nós segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, beleza. Mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas imperfeições, Deus, ele sabe de tudo isso, e mesmo assim ele nos chamou. E
você precisa saber que o chamado de Deus não se baseia em status de pessoas. Deus, ele não quer pessoas poderosas. Ele não chamou pessoas que sejam muito sábias. Ele quis pessoas que estivessem dispostas a ele. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Ele sempre quer pessoas que estejam dispostas a trabalhar com ele, a ouvir ele, a estar com ele mesmo, de verdade. Se entregar a ele, de todo o coração. Então, o que importa é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus, sabe? Não importa a sabedoria do mundo, não interessa o que as pessoas vão achar de você, vão falar de você, ou vão dizer, vixe, logo essa pessoa tão pequena, não sabe nem falar em público. Ah, essa pessoa que, sei lá, comecem a colocar defeitos em você. Mas não importa, porque para eles é loucura, mas para você não, para Deus não, sabe? Entenda que Deus te chamou e Deus te escolheu. E que você foi sim chamado por Ele. Entenda que as pessoas não precisam entender o chamado de Deus para a sua vida. Mas você precisa entender o chamado de Deus para a sua vida. E quando Ele diz para que a gente não se glorie, Ele está dizendo justamente isso. Ei, se você tivesse conhecimento, se você tivesse sabedoria, você iria chegar lá na frente e iria dizer, eu sei. Eu digo isso porque eu fiz isso, eu não sei o quê. É muito eu, né? E ele diz, ei, não, eu não quero isso. Eu quero que você entenda que eu te chamei justamente por você não saber. Justamente por você não ser. Entendeu? Por isso a ideia de não nos gloriarmos em nada, mas para que nós olhássemos para Ele e disséssemos, a glória é de Deus, a glória pertence a Ele. Que você possa, em nome de Jesus, entender que você foi chamado por Deus e que você precisa exercer o seu chamado independente do que o mundo pense, do que as pessoas pensem, porque para eles é loucura. Mas para mim e para você a mensagem da cruz é redenção, é salvação, é justificação. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por tudo. Deixa aquele like se você ainda não deixou. E Deus abençoe. Paz.